Essa aula objetiva é lembrar você como é que se transforma número decimal em fração e fração em número decimal, né? A exemplo desses dois casos aqui, o número decimal 0,25 corresponde à fração 1 sobre 4 e o número fracionário aqui, 3/5, corresponde ao decimal 0,6. Como é que faz isso? Vamos lembrar um pouquinho do significado de fração, né? Número inteiro, ok. Imagine aqui nesse exemplo, eu tenho desenhado 3 pizzas, tá? Então você foi no jantar com os amigos e lá vocês chegaram a pedir 3 pizzas, mas não consumiram totalmente. Vocês consumiram o que eu pintei de laranja aqui, tá vendo? Aqui e aqui. Então, no caso, vocês consumiram 2 pizzas inteiras que estão representadas aqui, mas não 3, porque da terceira pizza vocês consumiram apenas uma fração, apenas uma parte, sacou? Aí está o significado. E que parte é essa e como eu represento? Olha só, nessa pizza, ela está dividida, vamos contar, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedaços. Então eu represento assim, faço um traço, na parte de baixo, que eu chamo denominador, eu coloco o número de pedaços em que foi dividida a pizza. Poderia ser outra coisa qualquer, fracionada, né? Dividida em pedaços de mesmo tamanho. Muito bem. Então, aqui foi dividido em 10 partes e você consumiu 1, 2, 3 partes, tá? Então, você representa assim, 3 partes de 10. Então, a fração tem esse significado, né? É uma quantidade menor do que 1, porque se você considerar a pizza como unidade, você não comeu uma pizza, né? Nesse lado aqui, você comeu 3 partes de 10 da pizza. Percebe? Muito bem. Eu preciso que você saiba que durante algum tempo, esse número, essa quantidade, a quantidade total foram 2 pizzas mais 3 partes de 10, foi representado dessa forma aqui, ó, 2,3 sobre 10, tá certo? 2,3 sobre 10, esquisito para a gente, mas foi aqui que se originaram os números decimais, tá? E para isso eu preciso que você entenda o que é uma fração decimal. Observa do lado de cá, nesses exemplos. 7 sobre 10, 51 sobre 100, 415 sobre 1000. O significado de cada uma você sabe. Aqui dividiu em 1000 partes, tomou 415 partes. Agora observa essas, 2/5, 1/4, né? Essas de cá são chamadas de frações decimais, porque o denominador é um múltiplo de 10. Observe, 10, 100, 1000. Matemáticos começaram a pensar o seguinte, veja, quando o denominador é 10, eu vou representar só assim, o 3, após a vírgula. Esse 3 após a vírgula significa 3 sobre 10. Se fosse sobre 100, eu teria que usar 2 casas. Então, o número de casas decimais, e é tudo aquilo que está à direita da vírgula, representa o meu denominador. Assim, eu não preciso escrever 3 sobre 10. Essa forma feiosa passou a ser representada desse jeito mais simpático, né? 2,3. Onde a esquerda da vírgula é a parte inteira, quer dizer, você comeu 2 pizzas, e este 3 representa esta fração, tá legal? Sempre uma fração decimal. Como só tem uma casa decimal, esse 3 significa 3 décimos. Se você tivesse sobre 100, teria que usar 2 casas e assim por diante. Essa é a regra, tá? Então, na verdade, aqui no caso da decimal, não é exatamente uma transformação, você não tem que fazer conta nenhuma, é uma forma de representar a mesma quantidade. Então, vem para cá. Olha só, 7 em 10 é menos do que 1. Então, não tem parte inteira, eu vou colocar como 0, vírgula, 7 só tem um algarismo na casa decimal. Esse 7 significa 7 décimos. Observa nesse caso, eu escreveria 0,51. Repare que eu tenho 2 algarismos na parte decimal, né? Eu tenho 2 casas decimais. Então, está embutido o significado que isso aqui corresponde à fração, esse 51, sobre 100, ou seja, 2 casas decimais, 2 zeros. E quando eu tenho 3 casas decimais, por exemplo, 0,415, observa, 1, 2, 3 zeros. Então, daqui para lá ou de lá para cá, há uma correspondência,
Percebeu? Não é exatamente um cálculo, você não fez exatamente uma conta necessariamente, mas uma forma de representar definida há muitos anos lá por matemáticos. Perfeito? Muito bom. Então você já entendeu que a fração decimal, ela na verdade é a origem do número decimal, desse formato que a gente escreve. Então tudo após a vírgula pode ser escrito na forma de uma fração decimal. É muito rápido para transformar. Vamos fazer aqui 3 exemplos. Olha que bacana. 0,4. Como é que você transforma, por enquanto, numa fração decimal, não é? Então você já sabe que esse 4 após a vírgula é uma fração decimal e que o denominador vai ter quantos zeros? Um só, vai ser 10, porque só tem uma casa. Então isso aqui corresponde a 4 décimos. Olha aí. Você está, entre aspas, transformando um número decimal numa fração. Perfeito? Tem mais coisa para fazer ali? Tem. Daqui a pouco eu vou voltar, tá bom? Mas por enquanto, você já cumpriu a sua missão, você já transformou o número decimal numa fração. Olha aqui, esse 0,25, ora, quantas casas tem? 2 casas. Então, pela regra, e regra, né? É forma de representar, não é cálculo. O denominador tem que ser um múltiplo de 10 com 2 zeros, tem que ser o 100. E em cima você coloca 25. Então, 0,25, na verdade, esse 25 aqui significa 25 centésimos. E agora aqui você tem uma situação diferente. Você tem uma parte inteira. Como é que faz? Ora, pensa na parte decimal. O que é essa parte decimal? Essa parte decimal é 3 décimos. Perfeito? E a parte inteira? A parte inteira é 2. Então, antigamente se colocava vírgula, chegamos naquela situação lá de cima. Hoje a gente pode representar assim, 2 inteiros e 3 décimos. Tá legal? Então você está representando a parte inteira separada da fração. Ok? Muito bom! Feito isso, vamos ver como é que isso pode avançar e vamos ver como é que faz o contrário também. Ou seja, da fração para o número decimal. Eu preciso que você compreenda o que são frações equivalentes. Vamos embora? Vamos lembrar disso? Observa aqui, agora eu tenho uma fração meio, não é um denominador 10, ela não é decimal, e aí o que eu te expliquei aqui parece que não adianta muito. Como é que você transforma esse meio num número decimal, não é isso? Então vamos entender o que são frações equivalentes. De novo aqui uma pizza, e agora eu comi a metade da pizza. Tá? Então eu estou representando a parte pintada por uma parte de 2. Repara, ela foi dividida em 2 partes e pegamos uma parte de 2. De acordo? Olha só, se eu tivesse dividido essa pizza em 4 partes, tá? E mantenho, eu comi só a metade dela, só que agora ela está dividida em 4 partes. Eu poderia escrever uma fração com o numerador 4, e poderia dizer que eu comi 2 partes dessas 4, percebe? Então observa, esse número 1 sobre 2 e o número 2 sobre 4, essas 2 frações, representam a mesma quantidade de pizza. A gente chama de frações equivalentes. Ficou claro o que é isso? Legal? Vamos fazer mais uma? Olha só, eu vou dividir agora, está dividido em 4, né? Eu vou cortar tudo ao meio aqui, então vou dividir ela em 8 pedaços agora. Observa lá, 8 pedaços. E continuo comendo a metade da pizza, certo? Só que agora a minha fração, aqui o denominador, vai ficar 8. Então olha que legal. Você dividiu em 8 partes. E para representar essa mesma quantidade inicial, você tem que comer 1, 2, 3, 4 partes de 8. Então, olha o que eu tenho. À medida que eu aumento o número de partes, eu aumento o número de quanto eu consumi, para poder representar a mesma quantidade. São 3 frações equivalentes. E agora a gente pode adotar uma regra aqui, né? Para inventar frações equivalentes, basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Por exemplo, se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu vou chegar em 2 quartos. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 4, ó, 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 2, 8. Ou se você preferir, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então, qualquer fração multiplicou em cima e embaixo pelo mesmo número, você obtém uma fração equivalente àquela. Quantas você acha que você consegue montar? Já entendi.
Infinitas, professor. Eu posso passar o dia aqui multiplicando. Será que nesse exemplo você conseguiria uma fração equivalente cujo denominador seja 10? Deixa eu ver, se eu multiplicar o 2 por 5 não vai dar 10? Vai. Mas se eu multiplicar o 2 por 5, eu multipliquei o denominador por 5, eu tenho que multiplicar em cima também. Perfeito, é isso aí. Se você dividir a pizza em 10 partes, você tem que consumir 5 para ter consumido a metade da pizza. Então também é uma fração equivalente. E agora observa, eu tenho uma fração equivalente, tá, ao meio, uma fração decimal. Ah, que legal. E o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Que 5 décimos a gente aprendeu que pode ser representado assim, 0,5. Percebe? Esse 5 é 5 sobre 10, tá? Após a vírgula. De acordo? Então, olha aqui. Esse seria um processo, claro, muito trabalhoso, penoso, mas eu queria que você entendesse, né, aonde você vai chegar e o porquê daquilo. Agora, olha que bacana. Repare que eu fiz uma seta aqui ao contrário, né? A gente compra um chocolate e vai dividir ao meio. Será que eu preciso dividir o chocolate em 10 pedacinhos para você pegar 5 e eu pegar 5? Qual é a forma mais simples, mais simplificada? Ora, é dividir ao meio, dividir em 2, cada um fica com 1. Você está de acordo? Então, aqui, enquanto eu saio multiplicando para criar frações equivalentes, o processo inverso eu chamo de simplificação. Ou seja, se ao invés de multiplicar eu dividir, por exemplo, aqui eu divido o numerador do denominador por 2, eu caio nesta fração. Então, frações às vezes podem ser simplificadas, até chegar numa chamada fração irredutível, quer dizer, não dá para simplificar mais, tá? Então, o processo de lá para cá é a simplificação, ok? Então, observa uma técnica aqui. No momento que você tem 5 décimos, tá certo? Você, por exemplo, 0,5, você consegue escrever 5 décimos. Tá? E depois, se você simplificar, você cai no meio, porque dividindo em cima e embaixo por 5 vai dar meio. E aí você conseguiu transformar, então, o número decimal numa fração. Tranquilo? Muito bacana, né? Muito bem. E então, vamos lá. Veja, um primeiro processo seria 2/5. Como é que eu transformo isso em número decimal? Ora, professor, 2/5 eu posso dizer que corresponde, se eu multiplicar por 2 embaixo, vai dar 10, por 2 em cima, corresponde a 4 sobre 10, exatamente. E 4 sobre 10, eu posso dizer que é 0,4 e eu consegui cumprir a minha missão. Você entendeu? Legal? Ok. Vamos lá, 1/4, como é que você faz? Puxa, 1/4 está mais difícil. Eu não consigo achar um número inteiro aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8, 3 vezes 4 dá 12, eu não vou chegar em 10. Mas eu posso chegar em 100. Quanto é 4 vezes 25? 4 vezes 25 dá 100. Então, se eu multiplicar por 25 aqui embaixo, eu tenho 100. E por 25 em cima eu tenho 25. E eu tenho, então, uma fração decimal, porque o denominador é um múltiplo de 10. E isso aqui pode ser representado como 0, repare, 2 zeros, 2 casas decimais, 0,25 e você transformou também. Tá bom? Muito bem. São formas penosas, você provavelmente não vai trabalhar desse jeito, mas que fazem com que você compreenda o processo e consiga perceber que esses números são iguais, eles representam a mesma quantidade. Olha, você pensar em moeda, por exemplo, 0,25 seria 25 centésimos, né? 25 centavos de uma moeda. Por exemplo, 25 centavos de dólar, né? Na verdade, o que é 25 centavos de dólar? É 1/4 de dólar. Tanto é que nós no Brasil usamos o 0,25, né? Nós temos moedas de 25 centavos, enquanto o americano fala em 1/4 de dólar. Percebe? É o mesmo número, é a mesma coisa. E essa percepção você consegue quando você entende que isso aqui é uma forma de representar esta fração, quer dizer, a mesma coisa. Já que você entendeu o processo para um lado e para o outro, vamos voltar para esses exemplos de cá. Está vendo esse 0,4? Você entendeu que transforma em 4 décimos, claro, todos eles, bacana. Mas, observa aqui, 4 décimos eu posso simplificar, lembra? Simplificar. Repare que numerador e denominador são divisíveis por 2.
Então, se você dividir o 4 por 2, esse 4 vai dar quanto? Vai dar 2. E dividir o 10 também por 2, 10 por 2 vai dar 5. Você chegou na fração 2/5. Percebeu? Agora ficou mais difícil, né? De sacar o 4/10 aqui. 2/5, porque você simplificou. Beleza? Aqui a gente fez o processo inverso, né? Muito bem? No caso do 25 centésimos, também dá para dividir por 5 em cima e embaixo. 25 por 5 dá 5, e 100 por 5 vai dar 20. E dá para dividir de novo por 5. 5 por 5 dá 1, e 20 por 5 dá 4. Então 0,25 é 1/4. Observa que aqui você tinha feito o processo inverso. Beleza? Então, vamos fixar assim. O que você vai fazer? Você tem um número na forma decimal e quer transformar em fração. Atenção agora. O que você fez? Você escreve na forma de fração decimal. Lembrou? Como é que você vai fazer? Você vai contar aqui, olha, quantas casas decimais tem, vai ser o seu denominador. O resto você põe lá em cima sem vírgula. E vai valer também quando for inteiro. Muito bem. Primeiro passo, transformou em fração decimal. Segundo passo, simplificou até onde der, tá? Até chegar numa fração irredutível, pronto, você transformou em fração. Tá certo aqui? Tá certo parar aqui? Também tá. Mas é usual chegar lá no final, ou seja, você simplifica as frações, tá bom? Muito bem. No caso aqui, do 0,4, vamos voltar para lá? Então, como é que eu posso resolver isso aqui de uma outra forma mais prática, né? Porque ficar caçando por quanto que eu vou multiplicar o denominador para chegar aí no múltiplo de 10 nem sempre vai ser tão fácil. Tem uma forma direta e simples. Você sabe que a fração representa uma divisão, né? Muito bem. Então, você vai pegar o 2 e vai efetivamente dividir pelo 5. Assim, ó, 2 dividido por 5. Professor, não dá, mas você vai usar a regrinha que você aprendeu lá. Quando não dá para dividir 2 por 5, o que você faz? 0, não é isso? E isso te dá o direito de pôr um 0 aqui. E daqui para frente, você vai botando, acrescentando os zeros, como se eles estivessem lá em cima. 20 dividido por 5 dá 4, então não foi necessário muita coisa, porque 4 vezes 5 dá 20, resto 0, e você já chegou no 0,4. Beleza? Vamos embora. Como é que você vai fazer com 1/4? Você vai dividir 1 por 4. Professor, 1 não dá para dividir por 4. Se não dá para dividir, 0, põe um 0. E 10 dá para dividir? 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Certo? Subtrai o 8, dá resto 2. Como se já está depois da vírgula, lembra? Você tem direito de colocar mais um 0. Então, 20 dividido por 4 dá 5, 4 vezes 5, 20, resto 0. Olha lá o 0,25. É muito mais rápido, né? Então, entenda a fração como divisão, dividiu, chegou no número decimal, tá bom? E quando a fração for imprópria, quer dizer, veja, 17/5 representa uma quantidade maior do que 1. A gente chama isso de fração imprópria, né? Você tem mais do que uma simples fração ali, você tem um inteiro ou mais inteiros aqui escondidos aqui dentro. Faz isso, divide 17 por 5, tá legal? Você vai conseguir dividir e isso significa que vai ter uma parte inteira. Quanto é 17 por 5? Vai dar 3, né? 3 vezes 5, 15, subtrai, olha lá, dá resto 2, certo? E a partir de aí, ou parou, você parou a divisão, diz que deu o resto 2, ou prossegue. Como prossegue? Vírgula e aqui 0, certo? E 20 dividido por 5, né? Isso aqui é um 2. 20 dividido por 5 dá 4, 5 vezes 4, 20, para 20, resto 0. E você tem que esta fração passada para decimal dá 3,4. Tem 3 partes inteiras, não é isso? E 4 décimos. Tranquilo aí? Beleza? Então, resumindo, de fração para decimal, divida simplesmente está transformado, ok? De decimal para fração, lembra das frações decimais, tá certo? Escreve na forma decimal e simplifica, e com isso você resolveu. Se você conseguiu tirar suas dúvidas e relembrar como é que transforma decimal para fração, fração para decimal, lembra de deixar o seu like, compartilhe com seus amigos e, se puder também, inscreva-se no nosso canal. Obrigado por sua atenção, até a próxima aula.